Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo Beck, sou professor de informática, também sou orientador de estudos e estou aqui nesse meu Momento PF para falar para você sobre algumas dicas de chute e algumas características da banca Sebrasp com essas provas, essas questões estilo CESP, ou seja, estilo certo ou errado. Agora atenção, muitas pessoas vão querer ir para uma prova como essa da Polícia Federal só com vídeos como esse de dicas. Atenção! Esse vídeo só serve, só vale depois que você tiver todo o conteúdo estudado. Então isso é muito sério, porque você num nível de prova assim, do jeito que foi estabelecido para a Polícia Federal, precisa do conteúdo, mas é óbvio, haverá questões que você vai ter dificuldade, e é aí que entra esse vídeo. Imagine só comigo, você tem lá agora uma importância enorme para a disciplina de informática, você tem mais de 30 questões, e como se não bastasse, um conteúdo absurdo, com parte de bancos de dados, de programação, de análise de dados, parte introdutória de sistemas e mais tudo aquilo que o CESP sempre cobrou. Internet, segurança, Linux, Windows, editor de texto, planilha de cálculo, software de apresentação. Ricardo, o que vai acontecer? Vai ser uma prova muito pesada. Então me diga uma coisa, o que você faria com as questões de informática que você não conseguisse responder nesse universo de 36 questões? Ah, Beck, eu deixaria em branco. Tá, quantas? Você tem que entender que nesse nível de prova, você tem que deixar o mínimo em branco. Há aqueles que dizem que o número mágico é de 10%. Eu não acredito nisso. Eu entendo assim, ó. Quanto mais difícil estiver a prova, e a tua estará difícil, menos em branco você tem que deixar. Mas que lógica é essa? É a lógica que faz você disparar na classificação. Você tem que arriscar, tem que ser mais assertivo. Só que há aquelas que você não tem nem noção do que o cara está perguntando. Aí entra essa aula, para depois que você já esgotou o teu conteúdo, partir para a parte do chute, o chute calculado. Claro, o curso completo é importante. Para você ver, eu tenho aqui embaixo um link que eu deixo para você na descrição do meu curso completo, gravado, obviamente, exclusivamente para esse concurso da Polícia Federal, da agora de 2018, tá? Então é super importante que você fique antenado nisso. E claro, siga as minhas dicas aqui, que são pautadas em mais de 20 anos de experiência em concursos públicos e entendo como ninguém a banca CESP. E ela vai inovar, ela vai trazer coisas aí para judiar um pouco da gente. Então vamos lá, primeira coisa que eu quero que você entenda. Me perguntam bastante, Beck, tecla de atalho. Eu tenho que saber tecla de atalho para o CESP? Olha, o CESP cobra eventualmente teclas de atalho. Ele pode trazer em virtude do número de questões. Mas é claro, a gente tem que entender que tem muita coisa nova dentro do edital. Então, se ele for cobrar teclas de atalho, muita atenção naquelas que são mais difíceis. Sim, porque eu imagino assim, se você pegar, como que eu vou basear isso que eu estou te falando? Peguei todas as últimas questões do CESP, as mais atuais, separei aquelas que eles cobravam teclas de atalho e a gente se depara com o seguinte, sempre são teclas mais difíceis. Tá, me dê exemplos, Beck. Mostrar caracteres não imprimíveis dentro do Writer, Ctrl mais F10, uma tecla de atalho difícil. Por exemplo, alternar entre maiúsculas e minúsculas dentro do Word ou dentro do Writer, Shift mais F3, tecla difícil. Se você for observar, F11, deixar em tela inteira o navegador, F11, sair de tela inteira. Então, se for estudar teclas de atalho, mais nesse sentido. Há chance deles cobrarem? Desesperadora? Não, mas existe se for as difíceis. As fáceis você estará preparado, preparada. Boa, e o que mais? Bem, aí eu tenho o lance que o CESP não mente. Ele não inventa. Para quem fala inglês, dá uma força aqui na parte de informática, sabia disso? Tem bancas por aí, como, sei lá, Fundação Carlos Chagas, que coloca alguma descrição de um termo entre parênteses e eles inventam, trocam o nome, escrevem umas coisas absurdas. O CESP, na minha opinião, é uma banca limpa. Ele não inventa nomes que nunca existiram. É muito difícil isso acontecer. O que ele faz tradicionalmente, é pegar dois conceitos distintos e misturá-los no mesmo item. E aí você tem que saber que aquilo ali é um absurdo. Então, se for analisar o CESP, você vê alguma coisa assim, ó. O FTP, File Transfer Protocol. Saiba, FTP é File Transfer Protocol. Protocolo para transferência de arquivos. Ó, já dá uma ajudada.
Se fosse banca, sei lá, Fundação Carlos Chagas, ia ser Function Temptation Clamation, vem inventar um monte de coisa. Então aqui você vê, ó, é um protocolo da camada de aplicação do TCP/IP, que utiliza conexões TCP paralelas para transferir um arquivo, uma de controle e outra de dados. Então quer dizer, é uma questão mais técnica, é algo que a gente pode esperar, haja vista a demanda para redes de comunicação e para redes, então não é aquele cursinho básico não. O que eu fiz no meu curso? Eu trouxe um capítulo de internet que tradicionalmente o CESP cobra, ou seja, básico, e depois eu aprofundo. Assim você já tem um preconceito do que é FTP, depois eu aprofundo em FTP. Fica bacana do que enfiar tudo goela abaixo na primeira vez, certo? Então é importante você ver e saber sobre as partes de internet. Olha aqui outro exemplo de segurança. No caso de um ataque DOS, Denial of Service, ou seja, negação de serviço. É um ataque que fere a premissa da disponibilidade. Então você pode ver aqui que é super importante, ó, a uma rede de computadores seria mais indicado como resposta reconfigurar o roteador para minimizar os efeitos de flooding. Flooding é uma palavra em inglês que significa inundação. Um tipo de ataque de negação de serviço é o SYN flooding, a inundação de uma flag, de um sinal chamado SYN. Claro que a gente vê isso no meu curso também. Então, você vê que o CESP ele traz ali palavras em inglês e em itálico, e quando ele coloca entre parênteses está certo, e isso ajuda muito quem tem inglês, tá? É legal que você saiba aqui também, ó, IDS, cai muito isso, que é uma sistema de detecção de intrusão, tem também o IPS, sistema de prevenção. Mas aí quando você lê, pô, já vi IDS na aula do Beck, tá no meu curso também de segurança, já tá no capítulo gravado inclusive. Se eu vejo IDS, o que era IDS mesmo? Pô, o CESP te dá uma força, ele traz isso para você assim. Além de ataques de DOS, que você já sabe o que é, de inundação de largura de banda, e de worms e de vírus. Então você vê que são duas questões de provas distintas e falam do DOS aí, que é o ataque de negação de serviço. Depois eu tenho, claro, questões de planilhas, onde eu posso pensar no Excel e eu posso pensar no Calc. O que tem a ver isso? Você pega uma banca como Vunesp, você pega uma banca como Fundação Carlos Chagas, desculpa falar isso, é previsível. Recém houve aí a prova da Polícia Civil do Estado de São Paulo para agente de telecomunicações. Eram 30 questões de informática. Bom, vou dizer, quem fez meu curso, você fez, estava assistindo, arrebentou na prova, tirou de letra. Por quê? Porque é super previsível. Dentro do CESP, cuidado. Eles tradicionalmente não trarão aquelas questões de cálculo mais pesadas. Geralmente o CESP faz isso, o Sebrasp faz isso, naquele estilo de questões ABCDE. Quando é certo ou errado, que nem no nosso caso, é mais teoria. O que é preenchimento relâmpago, o que é validação de dados, texto para colunas, formatação condicional, atingir meta. Esses caras todos estão no curso lá da Guia Dados e são importantíssimos para nós, tá? Cuidado. Olha só o exemplo. No Excel, a ferramenta, olha como ele muda a fonte, tabela dinâmica, permite converter dados em gráficos ou mini gráficos dinâmicos, com formatação condicional a partir dos dados selecionados. Está errada por quê? Ele coloca o assunto de tabela dinâmica, o assunto de gráfico, o assunto de mini gráfico e o assunto de formatação condicional, tudo no mesmo item. E um não tem nada a ver com o outro. Questão errada. Percebeu? O CESP é sempre limpo, é sempre bonito. Então cuidado, tá muito perfumada essa questão. Tá muito perfumada, ela tá errada. Aí eu vou para a próxima. No Excel, o procedimento denominado referência absoluta possibilita que, ao se copiar na planilha a fórmula de uma célula para outra, o programa ajuste automaticamente a fórmula para que se adapte à nova célula. Seria a referência relativa. A absoluta trava, esse é o símbolo. Veja, ele não traz cálculos. Ele até pode trazer uma função, um PROC-V, um C, uma média, e perguntar para que serve. Mas geralmente as questões têm esse estilo. Pense nisso. Porque eu estou vendo um monte de decorar um monte de coisa e esquecendo de ver isso. O recurso, olha como ele troca a fonte, validação de dados do Excel, permite que se configure uma célula de tal modo que nela só possam ser inseridos números com exatamente 12 caracteres.
Esse recurso pode ser acessado mediante a seguinte sequência de acessos: na guia dados, no grupo ferramentas de dados, no validação de dados. Perfeito, perfeito. Você vai validar o dado que será inserido. Perfeito. Legal? Então, esse estilo eu preciso saber. E aí vem a questão, claro, do chute. Tudo isso é para você entender que a banca é limpa. O que eu vejo muito também as pessoas, quando você estuda muito, além da curva, pega um cara que seja técnico em informática, que estudou além da curva, ele começa a ver pelo em ovo. Ele começa a ver besteira. Você é formado em direito? Você pega lá a questão de administrativo, de constitucional, e começa a ver a pelo em ovo. Por favor, o importante hoje é o quê? É você responder o que a banca quer. E responder o que a banca quer é entender o que a banca e como a banca se manifesta. Então, olha comigo. Dúvidas de chute. Você tem ali, ó, no ambiente Windows 7, um arquivo, ao ser deletado, é enviado para a lixeira. Tá tudo bem até aí? De onde poderá ser recuperado por meio da opção restaurar. O que você achou? Ricardo, eu achei que ela tá linda. Eu também, tá certa. Quando você observar expressões pode, uma das formas, em determinados casos, pode saber, 98% de chance que ela tá certa. Isso, lembre-se, é uma regra que você adota quando você não tem mais questões para deixar em branco e já esgotou teu conteúdo. O que deve gritar na tua cabeça na hora da prova é o conteúdo. Porque depois eu vejo um monte de gente falar assim, pô, Beck, a questão era super óbvia, mas tinha um é possível e eu marquei como certo, ela estava errada. Primeiro o teu conteúdo. Você não tem ideia do que o cara está falando. É possível, uma das formas, marca como certa. Uma outra situação, quando no CESP ele coloca assim, e considerando que todas as configurações do software foram feitas, entre vírgulas, a questão tá certa. Duvida? Vamos fazer assim, ó, para você não acreditar só em mim. Abre um site como Tec Concurso, questões de concurso, faz um filtro do CESP Informática, estilo de questão certo ou errado e derrete, chutando. Achou palavras possível, é possível? E vai marcando, certo, certo. Veja qual que é o índice de acertos. Pense nisso. Aí eu continuo a outra, tá certa essa. Próxima. Essa aqui, ó, correta. Próxima. O Windows 10 pode ser configurado para que, ao se clicar no menu iniciar, seja disponibilizada uma lista de aplicativos instalados no computador, classificados em ordem alfabética. Certo, pode ser. E as pessoas ficam viajando. Ah, mas eu nunca fiz isso. Próxima. No processador de texto Word, do ambiente Word Microsoft Office 2010, é possível incluir um índice no documento que estiver sendo editado. Para tanto, é necessário selecionar o título ou parte do texto que se deseja incluir como palavra do índice por meio da opção marcar entrada. Eu duvido que você lembre de ficar marcar entrada. Eu duvido, e tem a opção lá de marcar entrada. Mas a questão tá limpa e é possível, certa? Ah, ele é bacana. Às vezes dá errado. Às vezes dá errado, mas tem que pensar que é uma boa chance para chutar. Em vez de chutar no escuro, você chuta com uma técnica, pelo menos, né? E óbvio, olha só, tá pequenininho, mas eu vou ler. Acerca das metodologias ágeis de desenvolvimento, julgue o item que se segue. Por princípio, o processo de Scrum declara o produto como pronto somente ao fim de cada ciclo típico de sprint e após a aprovação formal das justificativas do Scrum Master pelos stakeholders. Ricardo do céu, eu não sei nada disso. O que você chuta? Nunca, jamais, somente, apenas, a única forma, expressões muito taxativas, marca errado. Eu chutaria errado e eu acertaria. Eu chutaria errado e eu acertaria. Por causa daquele somente. Então é legal que você compreenda. Aqui, eu trouxe uma questão aqui impossível. Claro, trouxe uma questão impossível. Para você ver, porque até então coloquei questõezinhas ali que falavam de coisas que você sabe, o Windows, o Word. E eu trago um negócio grego. Vai acontecer na tua prova da Polícia Federal. Então você tem que estar pronto, pronta para isso. E aí, claro, assuntos de internet e de segurança. Anotou ali então as palavras-chave que você não pode usar? Você anotou ali bonitinho?
tem que saber. Muito negativa, errado. Muito bonitinha, certo. Só para o chute, depois que esgotou o conteúdo. Agora, esses assuntos de internet, de segurança, eles caem muito. A proporção é absurda. O que eu fiz antes de montar o meu curso? Eu não vim dar só conteúdo, eu estou montando as aulas. Tinha material que eu não tinha. Eu não tinha aula de Python para concurso público. Eu não tinha linguagem R para concurso público. Banco de dados tinha até. Algoritmos tinha. Mas essa parte não. Teoria geral de sistemas, tudo bem. Agora a parte específica de programação, não. Então eu fui fazendo de louco. Eu peguei meus livros, ou livros aí, não posso dizer nem da minha faculdade, que faz tanto tempo. Então eu peguei livros e comecei... Não. Eu peguei todas as questões do CESP. Todas. Desde 2015. Todas. Inclusive de analista, de técnico, de desenvolvedor, de técnico em segurança, todas. E eu analisei o estilo de questão que eles podem cobrar com outras linguagens e como que eu posso estudar. Para que eu possa condensar a minha aula e passar aquilo que vai cair para você. É isso que eu quero. Tá duvidando? Pega lá da Polícia Civil do Estado de São Paulo a prova de investigador e de escrivão que eu comentei e depois tenta fazer de agente de telecomunicações. Eu não estou dizendo que eu sou mágico, estou dizendo que eu faço um estudo mais aprofundado. E internet de segurança são as questões que você vai ganhar. Lá na cartilha de segurança, lá no cert.br, existem tudo o que você precisa saber. Os tipos de cavalo de Troia, ali existem os tipos de ataque, como por exemplo, sei lá, e-mail spoofing, tá? Que é o mascaramento do endereço e do IP. O cara te manda o IP, parece que é da empresa e não é. Esses nomes em inglês, tanto para a internet como para a segurança, são questões que você vai garantir e a quantidade de questões que vem disso, ela é bem grande. Então estudar muito isso aqui, fortemente. Já tenho capítulos no ar. E aí eu tenho as questões de ABCD. Muitas pessoas dizem assim, Beck, eu devo estudar questões ABCDE, por mais que ele tenha colocado que seriam no estilo de CESP? Deve. É o mesmo elaborador. Mas eu devo, eu vou mostrar, eu vou provar para você. Olha aqui. Entre os vários tipos de programas utilizados para realizar ataques a computadores, aquele capaz de se propagar automaticamente pelas redes, enviando cópias de si mesmo entre os computadores, é conhecido como botnet. Tá errado o que eu acabei de fazer, tá errado. Mas isso aqui não pode ser um item? Isso aqui pode ser um item, querido, querida. Tá? Mas é claro, falou em automaticamente, a gente fala de worm. Falou, nesse caso, write only, read many. Grava uma vez, lê várias. Então, se você for ver o worm, que também é verme, ele tem a ver com automaticamente. Mas olha só, se ele colocou essa questão, você tem que saber o que é botnet, que é uma rede de programas robôs, o spyware, que é um software espião, o backdoor, que é um tipo de software que explora vulnerabilidades de portas do computador, tem o Trojan backdoor, tem o Trojan downloader, tem que saber desses nomes. Ó, Trojan, cavalo de Troia. Aqui é a letra E. Mas se você estudar esses itens que estão em cada alternativa separadamente, você mata a questão de certo ou errado. Tem que estudar. Uma coisa é você praticar certo ou errado, praticar o chute, tem que praticar antes com simulados. Uma outra coisa é você estudar conteúdo e deve inserir essas questões. Olha só, aqui uma questão que cobrou botnet e uma outra questão, obviamente de outra prova, que pergunta: botnet é uma rede formada por inúmeros computadores zumbis e que permite potencializar as ações danosas executadas pelos bots, os quais são programas similares ao worm que possuem mecanismo de controle remoto, certo? Mas veja, botnet e worm já foram estudados antes. Se você estudou, você sabia matar a questão. Então, sim, o cara que quer passar precisa ter as questões de certo ou errado na cabeça. Mas isso acontece sempre? Sempre, olha só. O malware que, por meio de criptografia, torna inacessíveis os dados armazenados em um equipamento e exige um pagamento de resgate, é ransomware. Não tem o que falar, mas tem o backdoor de novo, tem o cavalo de Troia que ele chama de Trojan, tem spyware e o rootkit. Então aqui é a letra A. Tá, Ricardo, mas então é a letra A que eu tenho que estudar? Não, todas. Por quê? Porque fatalmente vem ali um rootkit, fatalmente, deixa eu mostrar ali de novo, ó, fatalmente vem um rootkit, fatalmente vem um backdoor. Poxa, se aparecer o backdoor aqui e aqui, é que fatalmente vai aparecer para você. O meu objetivo aqui não é dar uma aula completa de segurança, longe disso.
é começar a colocar na tua cabeça que a prova é muito conteúdo, mas também é estratégia. É importante que você faça o máximo de questões. É importante que você simule. Eu chutaria essa ou deixaria em branco? Você não pode implementar essas minhas dicas lá no dia da prova. Você tem que implementar antes, fazer testes, curtir. Você tem que planejar a tua semana aos domingos. Ah, eu estudo domingo, mas planeje também. Saiba o que você vai fazer, o que você vai estudar de cada matéria. Veja como é que você está em contabilidade, como é que você está em estatística. Faça provas de português do CESP. Não deixa passar essa oportunidade. Ela é única. Quanto tempo estamos esperando por isso? E agora é a grande chance que você tem. Ah, mas eles avacalharam a informática, eles tiraram a economia que eu tinha estudado, eles tiraram, sei lá, a AFO que eu tinha estudado, mudou o jogo. Se seguisse o que eu sempre digo, estude os pilares. Estude os pilares que você vai tirar de letra. Que é português, até tirei informática. É português, é constitucional, é administrativo. Matérias que você tem que ter na tua cabeça. Você está no caminho, acredite. Dá tempo de chegar lá e fazer uma baita de uma prova. Combinado? Qualquer dúvida é só entrar em contato, eu estou à tua disposição para o que você precisar. Um grande abraço, bons estudos e até mais.